Sejam bem-vindas, quem está chegando. A gente vai falar hoje sobre produtividade, gestão de tempo. Então, se você acha esse assunto interessante, já começa a mandar aviãozinho para todas as amigas, para todo mundo, para participar desse papo com a gente. Não é não, menina? Verdade. Então, Isso. eu vou começar fazendo minha apresentação e vou passar para as meninas. Eu sou a Kátia. Eu sou mãe, filha, esposa, sou advogada, mais ou menos, né? Só quando a situação precisa que a gente atua. Sou um pouquinho de cada coisa e o projeto Coach com Elas surgiu de uma formação nossa, né? Como coach, e a gente sentiu a necessidade de compartilhar um pouco dessa realidade nossa como mulher, da nossa história, e ajudar outras mulheres a se empoderarem e contarem as histórias delas. Cada uma contar a sua história e decidir pela sua história, né? Então, a gente está com esse projeto de toda terça-feira ter um papo com elas, um papo com vocês. E hoje o assunto é sobre produtividade e gestão de tempo. Então, eu vou passar para a Bela e a Bela vai se apresentar e vai falar um pouquinho e a gente vai dar início ao nosso papo. Bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui hoje com vocês, deixar essa live gravada depois. Ela vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá, gente? Inteirinha para vocês, para quem perdeu nesse momento, para que vocês possam assistir também com a gente. Nós sabemos, eu me chamo Bela, eu sou uma mulher que tenho bastante experiência, né? Entre aspas, do meu conhecimento da vida. E nós nos juntamos para estar levando o nosso cotidiano, levando as ferramentas, levando os nossos resultados e como é que nós chegamos até eles, né? Nós também partilhamos de um caminho. Nós estamos propondo para cada uma de vocês que está aí do outro lado que nos assiste esse caminhar, mas nós também já fizemos boa parte deles. Estamos em processo também, e isso que é importante, nós sabemos que nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo nós temos histórias semelhantes, né? Histórias que nos conectam uma à outra. Então, quando a gente partilha desse momento aqui com vocês, é justamente para a gente trocar as nossas experiências. Sejam muito bem-vindas a essa live e que vocês possam tirar o máximo de proveito. E quem tiver alguma dúvida, pode nos mandar também um direct depois disso, caso queira conversar, saber um pouquinho mais. Ah, não entendi sobre algo, quero que você me repita. Nós estamos à disposição, tá, gente? Um beijo. Vamos começar. Vamos lá, Vanessa. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Vamos começar um dia hoje produtivo, né? Vamos começar aí dando dicas, batendo um papo aqui, falando também dos nossos perrengues em relação a isso, porque todo mundo passa, né, gente? Por essas, às vezes, procrastinações da vida, essas distrações que tiram a gente ali um pouco daquilo que a gente precisa fazer. Então, eu já vou começar assim, falando um monte já. E aí depois vocês vão complementando. Mas o que eu quero passar de início para vocês? De algumas diquinhas aí importantes de produtividade. O primeiro passo que eu acho que é muito importante, que a gente precisa ter para que a gente consiga ser mais produtiva. Eu, no meu caso, eu tenho 3 filhos. Eu ainda também advogo, estou fazendo essa transição, mas ainda advogo de vez em quando, também atuo aqui. Eu tenho diversas coisas assim que a gente faz no dia a dia, que a gente tenta se organizar e tenta levar tudo da melhor maneira possível e tentando controlar essas distrações do dia a dia para que você consiga dar prioridade para aquilo que realmente é prioridade. Então, as primeiras diquinhas que eu vou dar é que você precisa ter um forte desejo pelas coisas, né? Isso daí, vários autores de vários livros em relação à gestão de tempo, eles mencionam essa questão do desejo, de você... Porque isso te ajuda, isso te estimula, isso te direciona para algum...
Tá compartilhando. País das Maravilhas, né? Caiu a falhando, Vanessa né? ali, tá reconectando, gente. Ai, Mas O ela meu? tá falando. eu sei. É, E agora? continua, estamos ouvindo bem, tá legal. Toca o barco, Vanessa. Tá reconectando, gente. Então enquanto a Vanessa está reconectando, eu vou fazer uma perguntinha para você que está aí nos assistindo. Você é produtivo ou você é ocupado? Tem uma grande diferença nisso daí, né? E é uma linha tão tênue, é tão pertinho uma da outra, né? De ser produtiva ou de ser ocupada. E o que faz a diferença nessa atitude aí é você ter prioridade. Às vezes você está numa sobrecarga, você está acumulando coisas que você deseja fazer, né? Que você quer fazer, só que você não tem condições no seu tempo. Vamos dar um exemplo. Nós, mulheres, a Vanessa estava até falando sobre isso. No nosso caso aqui, nós 3 temos filhos. Então, além das nossas rotinas, nós temos a rotina deles também. Então, a gente precisa encontrar tempo para fazer todas as coisas e que todas as coisas tenham resultado. Vou passar para ela continuar lá o que ela estava falando. Oi, gente, deu um leve probleminha que eu estava vendo que estava meio estranho no celular, mas tudo bem. Acontece, é isso aí. Problema sério. Então, eu estava falando sobre primeiro, eu não sei se vocês ouviram essa parte, né? De que a gente acumula muitas funções no nosso dia, a gente se distrai muito com as coisas no nosso dia, então é difícil, às vezes, a gente conseguir controlar direitinho, ter essa disciplina, e essa disciplina é fundamental para que você consiga ali concluir e ficar feliz, vamos dizer assim, no final do seu dia, se sentir produtiva, se sentir bem. A gente tem uma tendência muito grande a procrastinar as coisas. Então, eu acho que o que eu estava falando é a primeira coisa que todos os autores, mais ou menos, eles mencionam quando vão falar de questão de gestão de tempo, é você ter um forte desejo por alguma coisa. Isso te estimula a buscar o que você quer, então você se sente animado. Tem até aquele lance da Alice, do País das Maravilhas, lá que fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, isso é fundamental, que você tenha um desejo, que você tenha um objetivo, que você tenha alguma coisa que você busque ali, e dentro disso você consiga aí gerir melhor o seu tempo. Esse desejo, ter metas claras, né? Metas no sentido de datas mesmo, não algo aleatório. Então, você precisa ter datas para que você conclua determinadas tarefas. Né? Você a importância dos prazos, né, Vanessa? A importância dos prazos, né? O nosso cérebro atende quando a gente coloca uma data ali, estabelece uma data. É muito importante a gente estabelecer data para que a gente conclua as coisas, para que elas não fiquem soltas, né? Vagas, em que você perde ali o compromisso depois com aquilo, em que você se perca no meio desses planos aí. Então, é muito importante que você tenha metas com datas daquilo que você está planejando para a tua vida. Outra coisa é você ter rotina. E nessa época de pandemia é muito importante, né, meninas? Principalmente quando acontece essa coisa de repente ficar em casa. Gente, esse lance de ficar em casa é muito complicado para quem não tem um hábito, porque você precisa ter muita disciplina para você se organizar. Porque senão você está toda hora se distraindo com outras coisas. Você não consegue ter foco. Então, a rotina, ela é também essencial. Rotina é liberdade. A rotina, a gente já tem na nossa vida rotinas, né? Todo mundo tem ali seus rituaizinhos que fazem. Só que nem sempre esses rituaizinhos, eles são algo que te impulsiona para alguma coisa produtiva. Então, por exemplo, às vezes eu tenho o hábito de acordar e a primeira coisa pegar já ali o celular e dar uma olhada nas mensagens, dar alguma coisa. Então, você já começa ali a sua rotina
de uma maneira errada, de uma maneira que não vai te ajudar, vamos dizer assim, a você conseguir alguma coisa, a você ter um dia mais produtivo, a você cumprir os seus objetivos. Então, todo mundo tem as suas rotinas. A rotina de repente, tomar um café da manhã de 5 minutinhos e já sair correndo para o meu dia, e aí eu faço determinada coisa e tal hora eu sempre paro para determinada coisa. A gente tem rotinas, só que a gente tem rotinas conscientes e inconscientes. Algumas rotinas dessas, elas são até mesmo inconscientes. A gente age sem perceber que aquilo é uma rotina na nossa vida, né? Então, a gente precisa definir bem quais são essas rotinas, como que eu vou me organizar, né, nesse sentido. Então, a gente conseguindo diminuir as distrações do dia a dia também já ajuda muito. Hoje em dia, o celular, para essa questão de gestão de tempo, de produtividade, ele é um péssimo aliado para isso, né? Ele é uma coisa que atrapalha demais a gente nesse sentido. Então, a gente precisa se livrar de pequenas distrações para que a gente consiga ser mais produtivo no nosso dia a dia, né? A princípio, o que eu vou passar de mensagem é essa. E aí, Kátia, como que você faz aí nas suas rotinas do dia a dia? Então, quando você caiu, a Bela fez uma pergunta muito legal, né? Você é produtiva ou você é ocupada? Então, depois eu vou deixar ela continuar. Mas essa pergunta, ela leva a gente a uma questão que produtividade tem muito a ver com autoconhecimento. Para você ser produtivo, você precisa também pensar o que é prioridade para você, né? O que é importante para você. Então, nós, mulheres, nós temos uma rotina que envolve, muitas vezes, o cuidado com o outro, o cuidado com os filhos, o cuidado da casa. Pode ser que tenha casas que não são assim, mas isso também é ótimo. Mas muitas mulheres é da natureza, ela quer escolher aquilo. Não é uma regra, mas a maioria de nós somos assim. Então, ela quer escolher, ela tem o cuidado com a casa, ela tem o cuidado com os filhos. Não que isso não seja partilhado, enfim. Mas ela tem não só a rotina, o que é importante para ela, e ela precisa entender o que é prioridade, o que eu preciso fazer. Então, Kátia, o meu caminho, eu falo assim que eu estou em processo de evolução. Eu melhorei muita coisa. E a gente, conforme vai mudando, as prioridades também vão mudando. Então eu coloco o que é ter produtividade no meu dia a dia. Então, hoje, para mim, é importante eu ter um cuidado comigo, para que eu possa também oferecer o meu melhor para o outro. Então, eu também tenho as minhas tarefas diárias, eu tenho as minhas tarefas, as minhas responsabilidades que eu me propus a fazer com os meus filhos, com a minha família, no trabalho, com esse projeto. Então, como é que eu me organizo? Como é que eu coloco as minhas prioridades? Então, neste processo, dois livros me ajudaram bastante. Um foi A Tríade do Tempo. Esse livro aqui é muito Olha, o meu tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Muito legal. Esse livro aqui, A Tríade do Tempo, ele realmente é um chacoalhão para essa pergunta que a Bela trouxe pra gente. Você é produtiva ou ocupada? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Mas o que realmente ela tá fazendo durante todo o dia? Será que tem coisas que são importantes que ela está fazendo? O tempo para cada uma de nós é o mesmo, né? De 24 horas. Não muda para quem produz e para quem não produz. Será que eu poderia delegar isso? Será que isso realmente é importante para mim? Ou eu estou fazendo... A Vanessa caiu. Daqui a pouco ela caiu. Volta. Daqui a pouco ela volta. Ou eu estou fazendo isso para o outro. Então, a gente também precisa aprender a falar não. A gente precisa colocar aquilo que é importante para a gente. E esse caminho de ser produtiva tem muito a ver com autoconhecimento. Então, Kátia, esse livro mudou muito a minha vida. Um outro livro que mudou a minha vida, que foi, eu ouvia ele, foi O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele fala muito, se você quer ter resultados, você precisa investir em você. E quantas vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente se coloca em último lugar. Primeiro a gente cuida do outro, primeiro a gente faz aquilo, primeiro a gente faz tudo. E se sobrar tempo, eu vou cuidar de mim. Se sobrar tempo, deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, ó. Tô
Estou só chamando ela. Então, o livro, O Milagre da Manhã, traz alguns rituais, propõe os rituais para que você faça. Oi, gente, voltei. Hoje a gente continua aqui. Se achegue. Continua, toca o barco. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. E aí, ele fala muito de você ter um ritual antes de você começar. Se você tinha o hábito de acordar 6 horas, então passe a acordar às 5. E tem um tempo para você. Ah, mas eu acordar 5 horas é difícil para mim. Então comece a fazer menos. Você também pode começar a incorporar mini hábitos. Mas o tempo que você investe em você, para o seu crescimento, é proporcional ao sucesso que você tem. Então, a gente também, eu acredito muito que para a gente transbordar aquilo que a gente tem, a gente precisa se encher de coisas boas. Então, por isso que a gente tem que aproveitar o tempo com qualidade, adquirir bons hábitos, porque perde muito tempo com o celular, perde muito tempo com programas de televisão que não acrescenta nada. Então, eu estou num processo que eu mudei alguns hábitos meus e hoje, olhando para trás, eu me sinto orgulhosa disso. Eu não assisto televisão aberta mais. Eu não assisto. Porque quando eu vou assistir televisão, eu escolho alguma série, algum filme que eu acho que é legal. Então, eu comecei a ter o hábito da leitura, né? Então, eu comecei a adquirir hábitos que têm contribuído para que a minha produtividade... para que eu tenha produtividade. E eu tenho essa consciência, né? Eu falo de ter escolhas, de você pensar que o seu tempo, ele não volta mais. Então, como é que você vai usar ele de forma produtiva? Tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa fazer, estando motivado ou não. Mas, às vezes, a motivação, ela vai vir depois. Então, você comece fazendo. Não precisa ser, se é uma coisa grandiosa. Faça por partes, aos pouquinhos, e vá fazendo gradativamente. Então, hoje eu me proponho a fazer um pouquinho e eu vou aumentando essa proporção. E uma coisa legal que funciona também é celebrar as pequenas conquistas, celebrar aquilo que você se propõe a fazer, nem que seja de alguma... você estimula a sempre estar fazendo mais. Uhum. Fazer como se você alguma coisa. Falasse para você mesmo, né? Tipo assim, legal, concluído. Então, próximo passo, né? Isso, dar recompensas. Isso funciona bastante, assim. É igual eu tenho o hábito de se eu faço minhas atividades físicas, que já é uma coisa que eu sinto falta, então eu me sinto à vontade para no final de semana fazer alguma coisa, mas não é que eu tô fugindo, tô descompensando. Olha só o intruso na live aqui, gente. Que gostoso. Pode, a mamãe tá na live. Então, o intruso na live aqui. Então, faz parte, né, faz desse parte universo feminino. Pode ser isso. E aí, assim, às vezes a gente... eu tenho o hábito... Comecei a fazer, porque antes era uma coisa. Eu começava a fazer atividade física, eu parava. Eu começava, eu parava. E isso fez com que eu precisasse descobrir o que eu realmente gostava de fazer. E às vezes a gente faz alguma coisa porque o outro fala pra gente fazer, porque o outro faz porque é uma coisa que tá em alta, ou porque todo mundo faz. Então você tem que perceber também o que eu gosto de fazer. Isso vai ajudar você a se manter. Porque passa da parte de novidade e você precisa ter disciplina, né? E como diz Renato Russo, disciplina é liberdade. Porque quando você pega um rumo ali, a estrutura que você forma te fortalece e você continua só evoluindo, te dá liberdade para alcançar outras coisas. Não é, Bela? Então fala mais aí pra gente sobre produtividade e ocupação, que na verdade a gente acaba confundindo muito, né? É verdade, você é ocupada ou você é produtiva, né? Tarefa não falta e o dia é o mesmo. Ela contém 24 horas para cada uma de nós, para quem gera resultados e para quem não gera, né? E falando em métodos, em metodologias, em dicas, que são ferramentas utilizadas para chegar a um resultado melhor, né?
A gente fala sobre isso já incluindo o coach, né? Porque o coaching tem disso. A gente trabalha a gestão do tempo, né? A gente é um processo gradativo que começa com você e nisso daí você vai tendo uma amplitude de consciência sobre coisas, sobre os seus sabotadores, e a maioria das pessoas tem isso, né? Elas se sabotam, né? Elas se perdem no meio das atividades, no meio de coisas que elas realmente precisam fazer. E uma das dicas que eu quero deixar, que é tão importante para tudo na vida, e não menos nesse caso, é o planejamento. Nós precisamos planejar diariamente as nossas atividades. Planejar aquilo que é importante para você, aquilo que você precisa fazer, para que ele não se torne urgente, porque quando isso se torna urgente, você está só apagando incêndio, né? Então você se torna uma pessoa sobrecarregada, você se torna uma pessoa estressada, uma pessoa cansada, uma pessoa que não consegue chegar aos resultados que você tanto deseja. Ah, como que eu vou planejar? Então você vai pegar um papel. Ah, Bela, não tenho papel, uma folha de caderno, não tenho agenda, né? Porque a gente fala muito de agenda, porque a agenda se abre todo dia, vai mantendo ali. Ah, não tem agenda, pega um papelzinho. Ah, não tem papel, uma folha de caderno, não tem caderno, pega lá um papel toalha, não tem toalha, pega um pedaço de papel higiênico, gente. E escrevam diariamente as coisas que vocês precisam resolver naquele dia. Olha, eu não vou deixar isso vazar e eu vou escrever ali o que eu preciso cumprir, né? A Vanessa colocou que todas as vezes que a gente estabelece ali a escrita com prazos, hoje eu tenho que cumprir aquilo, eu mando informações para o meu cérebro de que aquilo ali precisa ser feito. Então ele mesmo vai criando condições, né? Caminhos neurais para realizar aquilo. São estímulos que a gente aprende a dar para nós mesmos. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importantíssima que eu quero também falar aqui, que é a importância que tem o presente. Às vezes a gente fala muito de gestão de tempo, de desejos, de metas, como coisas do futuro. E a gente esquece de olhar para o nosso presente. É hoje, é o nosso presente, o tempo que eu tenho hoje, que me ajuda a chegar no meu futuro. Eu preciso, então, ter muito cuidado, muita atenção com aquilo que eu tenho hoje em mãos. Construir, é todo um processo de construção. Eu preciso estar de olho nos meus sabotadores. Se você não tem um processo estruturado, muito bem construído dentro de você, ou que você segue, você tem que estar de olho nos seus sabotadores. O que vem te sabotando, né? Quais são os ladrões do seu tempo? Por que você não vem fazendo aquilo? Se pergunte aí, por que eu quero tanto algo e por que eu não realizo? Onde que eu tenho colocado meu tempo naquilo ali, né? Será que eu tenho colocado, investido? Será que você, vamos perguntar aí para você que está nos assistindo, porque essa live é direcionada para você, ela é para ajudar você que está do outro lado. Então, será que você tem colocado o seu tempo em coisas que não te levam a lugar nenhum? Né? Será que você tem usado o seu tempo para as coisas circunstanciais e se perdido nas suas prioridades? São as nossas prioridades, a minha prioridade, a sua prioridade, que te ajudam a ter resultados. Quando a gente não tem resultados, nós somos uma pessoa simplesmente ocupada. Né? Eu faço muitas coisas, eu realizo muitas coisas mais ou menos pela metade ali, eu sou ocupada, eu não tenho resultados. E eu me sinto frustrada, eu me sinto desestimulada, né? Eu me sinto, às vezes, pequena diante do poder que todos nós temos, né? Diante do poder do ser humano, de realização, de resultado, de excelência naquilo que faz. E você pode, tá? Você pode. Nós estamos compartilhando aqui pedaços nossos em que nós temos uma caminhada e nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo melhorar. Estamos conseguindo alavancar as nossas falhas, os nossos pontos de melhoria, né? Mas uma coisa que eu quero que você olhe também, que você não se diminua tanto nesse momento e que você olhe para as coisas boas que você faz.
Se você faz coisas boas, consegue ter a sua atenção nesse momento para isso, você também consegue olhar para coisas que você pode fazer melhor ainda. Você é capaz. Né, menina? Tem uma coisa que você falou aí de anotar, de se programar, se planejar. E assim, se a gente não tem uma agenda, a gente acaba virando a agenda de outras pessoas, né? Porque se você não se programa e se você não se organiza no seu tempo, você vai acabar ficando aí na mão de quem faz isso, de quem se organiza. Vocês trouxeram um livro e eu trouxe olha só, o título dele é até Trabalhe 4 horas por semana. Olha que maravilha, né, minha gente? Quem nunca desejou isso? O que ele fala aqui? Essa ação que ele conseguiu estabelecer para a vida dele foi fundamental para que ele conseguisse atingir isso aqui. Porque quando eu falei das distrações, é exatamente isso. A gente passa, às vezes, um dia inteiro envolvido em distrações. E quando a gente chega lá no final do dia, a gente fica completamente frustrado, porque a gente não conseguiu se organizar, a gente não conseguiu fazer aquilo em que a gente tinha pensado, mas não se programado. Quando a gente programa, quando a gente estabelece aquelas coisas de rotina, né? De estabelecer a sua rotina direitinho, de ter ali as suas metas, de anotar essas coisas, até que você introduza de uma maneira em que você não precisa mais ficar pensando. Isso funciona automaticamente, né? Quando eu falo de rotina, a gente cria as nossas rotinas ali inconscientemente e a gente age no automático com algumas coisas. Então, vamos tentar programar a nossa mente para que a gente estabeleça aí rotinas até a gente agir no automático com elas. A gente não ficar ali tendo que ter essas coisas anotadinhas e tudo mais. Mas, enquanto isso, faça isso, estabeleça isso na sua vida. Eu queria falar de uma técnica aqui, que é uma técnica que para algumas pessoas dá muito certo, porque ela é de foco, ela é a técnica Pomodoro. Então, ela consiste no quê? 25 minutos você fica completamente focado naquilo que você está fazendo. 5 minutos você descansa. Depois que você cumpriu os seus 25 minutos de foco e atenção naquilo que você está fazendo, você folga 5 minutos. Nesses 5 minutinhos, você pode aí se distrair, fazer, porque a nossa mente, ela não consegue ficar muito tempo também focada. A gente acaba se distraindo. Então, essa técnica, ela te ajuda ali de início para que você consiga concluir todas as suas atividades, tendo ali os seus momentos de distração. 25 minutos de foco, 5 minutos de distração. Se você completou ali quatro ciclos, né, do Pomodoro, vamos dizer assim, aí você aumenta esse intervalo de distração para 20 a 30 minutos, a 30 minutinhos. Então, assim, isso pode funcionar para você de início, para que você consiga estabelecer ali as suas prioridades, que é outra coisa importante também. Todos os dias, estabeleça 3 prioridades para o seu dia. 3 coisas fundamentais para você fazer naquele dia. Sempre comece pela mais difícil, tá? E depois você cumpra as outras 2 que você ali estabeleceu para o seu dia. Então, 3 prioridades que você precisa fazer diariamente. Anote aí na sua agendinha quais são essas prioridades e cumpra. Quando chegar lá no final do dia e você tiver cumprido, gente, é uma sensação tão boa quando a gente sente que a gente não procrastinou, que a gente não adiou as coisas, que a gente conseguiu executar, que a gente conseguiu ser produtiva. E ao contrário também acontece. É tão frustrante quando a gente passa um dia todo fazendo coisinhas, pequenas coisinhas, e quando se distraindo o tempo inteiro, e quando você vê, você passou um dia sem conseguir fazer uma coisa sequer que você tinha em mente a fazer. E aí sim dá a sensação que o dia é curto, que você não consegue cumprir todas as suas tarefas. Mas por quê? Porque você talvez não esteja aí se organizando. Você precisa fazer esse balanço com você. Como que eu posso me organizar? Então a gente está passando algumas dicas de organização para que você consiga aí cumprir
ter essas metas muito claras, ter essa rotina comprometida com seus afazeres aí, que são prioridades, né? Estabelecer 3 prioridades, tentar, de repente, fazer essa técnica Pomodoro de início para que você pegue aí no tranco. E aí depois vocês dividem com a gente se essas coisas vão à sua produtividade. Não é, Kátia? Não é um primeiro passo aí para, de repente, conseguir colocar aquilo que faz tempo, que você está lá com aquilo parado e não consegue dar andamento? Verdade. São muitas informações que a gente está trazendo, compartilhando. O interessante é a gente experimentar e ver qual combina com a gente, né? Teve uma hora que a Bela falou assim, por que às vezes eu não faço alguma coisa? Então, o livro A Tríade do Tempo, ele traz... a gente falou de planejamento, a gente falou de pensar em 3 coisas para o dia seguinte. Ele traz planejamentos semanais, diários, mensais, anuais e os sonhos que a gente tem. Então, a gente precisa pensar. Por isso que a gente fala muito do autoconhecimento. O que eu quero para o planejamento semanal? O que eu tenho para fazer essa semana? Mas dentro desses planejamentos que a gente vai fazendo, diário, mensal, anual, eu também coloco os sonhos que eu quero alcançar, as metas grandiosas, as coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, eu tenho que ir no médico, eu, mulher, eu vou no médico, eu tenho hipotiroidismo, então eu tenho que ir no médico de 3 em 3 meses. Então eu me organizo para que eu não deixe de ir nesse tempo, para que eu esteja sempre acompanhando. Se eu tenho um oftalmo, eu me organizo nesse sentido. E aí tem o planejamento semanal. Eu posso escolher um momento, num sábado, num domingo, sentar e pensar o que é importante, o que eu não posso deixar de fazer essa semana. O que é importante eu fazer essa semana? O que está dentro daquilo que eu me propus a alcançar, dentro das minhas metas, dos meus objetivos? Por exemplo, eu quero começar a correr. Eu quero correr 10 quilômetros até o final do ano, mas eu não corro ainda. Então, como é que eu vou fazer para começar? Porque isso tudo é um processo, não adianta, gente. Esses dias eu achei que era assim. Eu fui começar a correr e eu consegui correr. Um dia eu corri, para outro dia o meu corpo não aguentou. Eu fiquei até com febre. Por quê? Porque você precisa de toda uma estrutura muscular, um preparo cardiovascular para você dar conta de correr. Todo dia, ou se propor a correr 10 quilômetros. Então, você precisa ir fazendo isso de forma gradativa, é um processo. Igual eu tenho um filho com época de alfabetização, ele está alfabetizando. Para ler, é um processo. Começa a formar sílabas, começa a reconhecer o som das letras, das consoantes, das vogais. E é a mesma forma para a gente alcançar grandes metas, grandes objetivos e as coisas, e misturar tudo isso dentro daquilo que a gente precisa fazer, das nossas atividades diárias. Então, a gente precisa separar o joio do trigo, no sentido do que não é essencial para mim, isso não vai me acrescentar nada, isso não está em coerência, em consonância com as coisas que eu preciso realizar, e fazer o que precisa ser feito. Mas, às vezes, dentro disso, tem algumas situações que a pessoa se pergunta assim, eu não vou fazer isso não, ela fica adiando. Por exemplo, a pessoa está ali para começar a fazer uma atividade física, porque ela sabe, especialmente agora, nesse cenário que nós estamos vivendo, o quanto é importante cuidar do corpo. O quanto é importante cuidar da saúde. Não é uma questão de beleza física, é uma questão de cuidado mesmo. Então, ela sabe que ela precisa fazer, mas por que ela não começa? Por que ela não começa? Será que para ela é muito difícil? O que impede ela de começar? Então, às vezes, você que está aí do outro lado, tem algum objetivo, alguma coisa. O que impede você de começar esse objetivo? E uma das coisas que funcionou para mim quer dizer, primeiro eu acho que impede a pessoa de começar. É o medo, né? É o medo. Às vezes a pessoa acha que ela não vai conseguir, então ela tem medo de sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é assim, é quentinho, mas quando fica frio, eu já estou adaptada com aquele frio. Eu já conheço essas dificuldades, que eu já sei lidar com essas dificuldades. Agora, se eu precisar fazer uma coisa nova, eu vou ter que lidar com desafios novos. Eu não sei se eu quero fazer isso agora. Então, qual que é a dor que você quer lidar?
né? A dor de permanecer no mesmo lugar ou a dor de começar coisas diferentes, de se propor a coisas diferentes. Então, às vezes, é o medo, é a vontade, é o medo, é a insegurança de achar que não consegue, é a vontade de se manter na zona de conforto. E aí a gente precisa se perguntar assim, como é que eu posso fazer para vencer esse medo? Começar. Não se prender à perfeição, porque às vezes o medo de ser imperfeito te impede de continuar. Então, tem um mantra que eu carrego comigo que é antes feito que perfeito. Isso mudou muito a minha vida, porque eu queria fazer só se fosse perfeito. Mas para ser perfeito, é preciso repetição, é preciso eu fazer várias vezes para que eu melhore naquilo, para cada vez eu fique melhor. Né? O perfeito de hoje é quando você dá o seu melhor, né? Exatamente. Hoje eu dei o meu melhor, então tá perfeito. Perfeito. Então, isso é uma das coisas que a gente pode levar para a gente se ajudar. Eu tenho assim, a gente tem que ser a nossa melhor amiga. A gente tem que entender que tem dias que o processo de evolução, ele não é linear. Ele não é assim. Ele assim sobe, desce, faz uma volta e vai para trás. Mas o importante é continuar e prosseguir. E se conhecer a fundo, a ponto de o que eu preciso fazer por mim. Tá cortando? Melhorou agora? Estou aqui? Tá. Então, melhorou. Assim, é importante a gente ter esse autoconhecimento para entender o que é prioridade, o que é importante. E a gente precisa ter ferramentas que ajudem a gente nesse sentido. Então, a Bela falou até do papel higiênico, né? Se precisar. Mas também papel não vai faltar. Não, é porque assim, você pode ter a necessidade de ter algo que você escreve, um caderno, uma agenda, um papel, ou tem muitos aplicativos no celular. A Bela gosta de usar muito Trello também, né? Eu uso Trello. Tem a agenda do Google, tem outros aplicativos que podem ajudar a gente a facilitar a nossa rotina, ter esse planejamento diário, né? Porque realmente e uma coisa que eu percebo é que quanto mais atividades você tem para fazer, mais produtivo você é se você estiver mais organizada. Porque às vezes a pessoa que não tem tanta atividade, ela está ocupada o dia inteiro, mas ela não está produtiva, né? Então a gente realmente precisa se organizar para que a gente seja produtiva. E ociosidade nem sempre é sinal de cumprir minhas metas. Às vezes eu tô ali gastando meu tempo à toa, né? Então, assim, qual é a ferramenta que funciona para você? Agenda física, agenda, aplicativos, o celular pode ser eletrônica, coisas, lembretes. Outra coisa que eu acho que funciona é lembretes. Então, assim, se eu sei que eu tenho uma facilidade de apertar o botão soneca na hora de acordar e eu quero começar a fazer aquela caminhada, eu já vou deixar minha roupa ali à vista para eu já, meio que quando acordar, escovar os dentes, já colocar minha roupa, ou se possível, até dorme de roupa de caminhada para já acordar pronta, até que isso vire uma rotina. Então, a gente tem que ser a nossa melhor amiga nesse sentido, de facilitar as coisas, né? Aproveitando o gancho, até da técnica do Pomodoro, que ela é muito importante, eu faço muito isso. Hoje eu coloquei na minha página uma metáfora que é sobre afiar o machado. Quem já ouviu? Tem que afiar o machado, né? Então, para você que não sabe o que eu vou até jogar quinta-feira na nossa página lá do Coach com Elas, tá, pessoal? Afiar o machado nada mais você tá ali incessantemente batendo, fazendo a mesma coisa, achando que você tá produtivo, mas o seu instrumento tá cego, gente. Você não tá sendo produtiva. Você não tá tendo amplitude para enxergar aquilo ali. Você tá sendo repetitiva. Então tem uma grande diferença nisso daí. Você precisa afiar o machado. Como é que você afia o seu machado aí, né? Como é que você deixa a sua ferramenta de trabalho potente? Você tem que realmente investir. Investir em você. Não existe crescimento duradouro, aprendizagem constante, se você não investir em você. É balela você achar. Você vai esperar a vida te ensinar pela dor? Né? Você vai esperar ter tantos momentos difíceis para você aprender,
Ou você vai fazer até das situações adversas que te acontecem uma situação muito menor, né, do que ela realmente é. Você vai criar condições de observar o que te acontece. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse momento para você sobre afiar o machado, a importância que tem isso nessa construção, das pausas que a gente dá ali para a nossa construção. Eu vou dar um exemplo da minha vida, bem prática. Quando eu tive o meu terceiro filho, eu sou mãe de 3, eu tenho um menino de 14 anos, um de 8 e um de 5. Quando eu tive o meu terceiro filho, eu sou empresária, eu trabalhava fisicamente, todos os dias naquilo ali, naquelas rotinas. E eu criei meus filhos dentro do comércio, né? Eles tinham o espaço deles ali, então era hora de levar para não sei o que lá. Eu saía rapidinho, voltava. Então era uma coisa muito doida, muito automática que eu já tinha construído. E quando meu terceiro filho nasceu, eu já tinha me preparado na gestação ali no final para ir saindo da empresa, fisicamente, né? Então, e coincidiu do meu filho ir para a UTI. Foi uma coisa muito surpresa, e eu falei, agora eu não volto mais mesmo. Então, eu fui me tornando uma pessoa extremamente mais ocupada do que eu já era. Por quê? Porque as pessoas de fora entendem que nós estamos desocupadas porque a gente veio para casa, porque nós estamos ali no leva, pega, não sei. Eu fazia as mesmas coisas, só que fora, né, do entendimento de quem convivia comigo, eu estava desocupada, eu estava livre. E eu estava muito mais ocupada. Porque quando eu estava lá no meu trabalho, às vezes eu falava, ó, esse daqui é meu limite, eu estou trabalhando. E as pessoas entendem, ela está trabalhando, né? Então eu precisei, ao longo desse tempo, entender qual era o meu espaço. Quantas vezes eu tinha que falar não, gente? Falar não para os outros, muitas vezes, é dizer sim para você, dizer sim para aquilo que é importante para você. E não existe como eu transbordar, como eu dar o melhor para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu atendo. Se eu não tiver cheia de mim, se eu não estiver me ouvindo, se eu não estiver me percebendo. Porque existe uma levada louca que a gente vai aí, nesse sentido automático de vida, de cobrança, mas você quer ser... A gente ouvia, desde quando a gente era pequena, você não é todo mundo. Eu não sei por que isso não entra na cabeça da gente, né? Nós não somos todo mundo. Nós não temos que agir conforme todo mundo. Então eu precisei muito desse tempo, dessa pausa, para me desconstruir de algumas coisas que não eram positivas para mim, que não me levavam para o lugar que eu desejava. E precisei desse tempo para me construir, para agregar dentro de mim coisas positivas, coisas que me ajudavam a ter um resultado muito maior. Então, olha, gente, vamos afiar o machado aí, ó. Nós estamos aqui para isso, a gente adora afiar o machado, né, meninas? Uhum. E vamos também pensar em dizer não. Tem coisa que não é para você. Tem coisa que as pessoas pensam que são para você e você sabe que não é. Só você tem a chave do que é seu, daquilo que é importante para você. Quando eu tenho uma consciência maior de quem eu sou, da minha identidade, eu consigo me comunicar de forma não violenta, sem que gere tanta dor no outro. Porque eu consigo passar com naturalidade, eu consigo mostrar para a pessoa que para mim não vai dar. Desculpa, Seus gente. Limites, né? Os meus limites, exatamente. E a gente precisa exercer isso, né? Eu não posso ser tão bom para o outro sendo ruim para mim mesmo. E até que ponto eu sou boa, né? Para o outro, quando eu digo sim, que eu estou executando ali algo, mas será que eu estou dando o melhor? Será que quando eu falo não e o que eu ofereço ali não é melhor? Não é muito mais gigante? Então a gente tem que trazer para dentro de cada uma de nós esse tipo de reflexões. Eu acho que tudo aquilo que tem uma incógnita na nossa cabeça merece um pouquinho de atenção. Se você tem buscado fazer algo e não consegue
refazer? Por quê? Você não é diferente daquele que consegue. Você não é diferente de ninguém. Você só precisa parar e prestar atenção para a sua realidade. É a sua que comanda. O coaching, eu falo que ele foi vida para mim, porque ele me devolveu a minha vida, que eu tinha perdido no meio desse caminho aí. Então, quando eu falo, pare e preste atenção, tudo que tiver com ponto de interrogação, você precisa ver. Às vezes, um resultado de você vibra, olha que coisa poderosa. Você vibrar com uma conquista maravilhosa que aquela pessoa teve e tá vibrando por ela, e sabendo que aquilo ali não é para você. Que nada tem a ver com seus desejos. Mas você vibra pelo outro e você está muito feliz porque aquilo ali existe um limite da qual você estabeleceu que é seu, né? Então, olhem para dentro de si, observem, dê atenção a essas pausas. Nós colocamos tantas dicas, né? Desde coisas que nos sabotam até coisas que nos constroem, que nos ajudam. Técnicas de Pomodoro, isso daqui está parecendo uma live de aula, né, gente? Um aulão, fala sério. A gente precisa tentar também, nesse meio de tempo, o Wendel Carvalho precisa tentar ter leveza nas coisas, né? Mas aí me veio o Wendel Carvalho aqui na cabeça, que não tem leveza com nada. O Wendel Carvalho é tipo, né, radicalzão nas coisas mesmo, quando é animação radical e tal. E ele fala uma coisa que às vezes é interessante aqui também, né? Já que a gente está passando várias dicas. Ele fala de você ser radical com alguma coisa que esteja te sabotando, com seus sabotadores. Então, faça uma análise também do que é hoje em dia talvez o seu sabotador. Qual que é aquela coisa que te tira completamente do foco? É o celular? Eu acho que hoje o celular é um grande vilão, na verdade, né? Eu sei, para mim é um grande vilão. Ele me distrai muito. Então, às vezes, por isso que eu gosto da agendinha mesmo, né? É de cada um aí procura o que faça sentido para vocês, mas a agendinha não tem distração. Você vai ali, vai escreve e tal. O celular, cada vez que você pega ele para fazer alguma coisa, você acaba fazendo várias outras coisas. Então, o Wendel, ele fala uma coisa: procure os seus sabotadores, procure aquilo que te tira do foco, procure aquilo que te distraia e tente você controlar aquilo. Quando a gente está falando da técnica Pomodoro, que você tem esses 5 minutinhos aí de distração, que faça dentro desses 5 minutos. Se você quer se distrair, conversar com os seus amigos, bater papo, ficar sem fazer nada, olhando no celular, estabeleça tempo para fazer isso. Por isso que é importante algumas técnicas, para que a gente consiga domar essas coisas, para que a gente não seja domado por elas. Porque hoje em dia muitas pessoas se deixam ser domados aí pelas distrações da vida e acaba não conseguindo executar as coisas direito. E fica nessa sensação. E parece que quanto mais a gente procrastina, é um negócio assim que é uma coisa infinita, né? A gente vai procrastinando, parece que a gente não consegue ter volta, a gente não consegue se resgatar dessa situação toda. Então ele fala, elimine aquilo que são seus sabotadores. Identifique quais são os seus sabotadores de tempo, o que te distrai muito tempo, o que te tira a concentração ali e seja meio radical mesmo nesse aspecto, né? A gente precisa levar as coisas com leveza, com tranquilidade, mas desde que depois isso se torne um hábito, se torne uma rotina, se torne, talvez de início, não vá funcionar para você tentar as duas coisas, você tentar levar com leveza e tentar fazer aquelas coisas ali aleatoriamente. Talvez você vai precisar ser um pouquinho mais radical, né, de início, até que você pegue no tranco e até que isso vire uma rotina, vire um hábito na sua vida. Tudo é hábito mesmo. A gente construiu tudo que a gente é hoje em dia, a gente passou anos aí construindo, né? Anos aí fazendo, até a gente chegar ao que a gente é hoje, até a gente chegar aos hábitos que a gente tem hoje. Então, para você eliminá-los, para você construir novos hábitos, para você ter novas rotinas, às vezes você não vai conseguir fazer isso, né, com muita leveza. Você vai ter que ter um sacrifício. A vida exige isso às vezes da gente, para que a gente consiga
obter os resultados que a gente quer, a gente às vezes precisa sacrificar algumas coisas na nossa vida. Até que isso não vire mais um sacrifício, até que isso seja uma coisa que você veja tanto benefício em ter trazido esses novos hábitos para a sua vida, que você não veja isso mais como sacrifício. Você veja isso como uma coisa leve com o passar do tempo. Mas o início nem sempre é. Então, gente, faça essas coisinhas, essas diquinhas, essas coisinhas que a gente trouxe aqui que fizer sentido para vocês. São de muitas pessoas que falam de gestão de tempo utilizam, que essa questão de você ter ali suas prioridades diárias para você cumprir, essa questão de você anotar algumas coisas para que você não se perca, essa questão que vocês podem usar aí também de início a técnica Pomodoro até que isso vire um hábito, essa questão de você criar pequenos rituais bons, né? A gente pode ter diversos rituais na nossa vida. Por exemplo, eu posso ter um ritual de todo dia chegar em casa e tomar cerveja. E a outra pessoa, por exemplo, pode ter um ritual de todos os dias, quando sai do serviço, ele vai correr não sei quantos quilômetros. Cada um, com os seus rituais aí, um está levando para o lado da saúde, o outro não. Então, são escolhas, são opções que vocês têm que fazer em relação a isso. O que faz sentido? O que eu quero para a minha vida? Eu quero buscar uma vida mais saudável? Então, como que eu vou me organizar para que isso aconteça? Né? Como que eu vou colocar isso em ação, transformando isso em uma rotina que não seja pesada? Talvez de início seja, mas depois isso seja um hábito aí tranquilo e que eu goste, que me dá prazer. Então, estabeleça essas pequenas coisas, vejam como que vocês podem se organizar nisso e se organizem. E, mais uma vez, tentem tirar da vida de vocês, por esses períodos em que vocês querem cumprir algumas coisas, por um objetivo maior, tentem eliminar essas distrações do dia a dia que, sinceramente, só atrapalham. Verdade. Trouxe essa questão de alguns hábitos que a gente tem que não são saudáveis, né? E como é que a gente faz para mudar esses hábitos? É substituir. Então, é como o nosso cérebro, ele já tem um caminho neural que está no piloto automático. Eu chego, eu peço antes de sentar, então abrir uma cerveja. Como é que eu vou mudar esse hábito? Né? Como é que eu vou mudar? Eu não posso simplesmente parar. É muito mais fácil que eu substitua esse hábito ruim, esse hábito que não me acrescenta, que não contribui para a minha evolução, um hábito que eu sei que vai fazer com que eu evolua. Então, na hora, eu vou implementar um hábito positivo. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, se eu tenho um hábito de chegar em casa e abrir uma cerveja e eu quero começar a cuidar da minha saúde, eu já vou começar a trazer para a consciência. Eu vou fazer caminhada, porque eu acho que caminhada é legal, eu gosto. Tem um parque perto do meu trabalho, eu já vou levar minha roupa e já vou fazer caminhada. Então, eu substituo um hábito negativo, que é algo que está no meu cérebro como um piloto automático, por um novo caminho neural. Então, eu vou dar um novo hábito para ele, uma nova atitude, até que aquilo também se transforme. Num piloto automático, eu preciso insistir, eu preciso me comprometer, eu preciso ter uma boa razão, eu preciso colocar minha força e minha energia naquilo. E assim, o que eu acho mais interessante é que a gente trouxe várias dicas e cada pessoa funciona de uma maneira. Tem gente que gosta de pegar firme, estabelecer metas altas e começar com aquilo. O processo é seu. O tempo é um presente. E o que a gente pode fazer é usar esse tempo para evoluir. Para a gente poder estar sempre sendo a nossa melhor versão. E uma das coisas que eu mais ganhei... Tá cortando. Tati. Bom. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Eu comecei a escutar os cachorros, estou igual a Ana Maria Braga, chama os cachorros. Os cachorros. Enfim, mas o que eu acho mais bonito que o processo de coach trouxe para mim é esse estar atento, sabe? Estar acordado.
Porque você tem o tempo inteiro a oportunidade de escolher. E quando você escolhe um caminho, você, consequentemente, tem que agir. Você também tem a sua responsabilidade sobre aquilo. O que eu preciso fazer ou o que eu preciso não fazer para que isso seja do jeito que eu quero. Porque é o que a Bela trouxe. Falar não também é uma atitude. Falar não, colocar seus limites. Então, o processo é único, o processo é seu. E é isso que a gente quer trazer sempre aqui, que o processo é seu. A gente quer ajudar cada um a ter esse despertar para a vida. E também uma coisa que é sempre bom lembrar até tem o Mindfulness, né? Que é você estar presente naquilo que você está fazendo. Porque às vezes a gente está em determinada função, mas a gente não está presente. Essas técnicas, elas são justamente para isso, para que você tenha foco naquilo, né? Por isso que a questão da distração, eu bato bastante nessa tecla, porque ela te tira do foco, ela te tira do presente. E isso serve para qualquer atividade. Quando você está com seus filhos, por exemplo, que você não está mais no trabalho, que você não está fazendo mais as suas atividades, que você esteja presente naquele momento que você está ali também. Quando você esteja ali com seu marido, com as suas amigas, porque tem gente que elas não conseguem se desligar. Elas ficam em determinada função, mas elas estão pensando em outra coisa. Elas estão ali, mas não estão. E criança, por exemplo, eles exigem muito isso da gente, né? Eles percebem quando a gente não está presente. A gente só está ali, a nossa figura física, né? Mas a cabeça está em outro lugar. Então, tente manter essa presença nas coisas que você está fazendo. Seja no trabalho, seja na atividade física, seja na sua vida familiar. Estabeleça tudo isso que a gente está fazendo, mas com presença. Estando naquele momento, fazendo aquilo que você está, da melhor forma ali que você pode fazer, se concentrando naquilo que você está fazendo. E as meninas até trouxeram essa questão, né? Pode antes feito do que, sei lá, como que é o negócio, antes feito gente? Que perfeito. Antes feito que perfeito. Eu tenho dificuldades lascadas com esse negócio aí. Porque eu sou bem exigente, às vezes, com as minhas coisas. Mas é uma coisa interessante aí para quem, né, de repente funciona melhor assim. Então veja realmente o que faz sentido para você de tudo isso que a gente falou e tente aplicar, né, algumas técnicas dessa aí no seu dia a dia que você vai ver sim a diferença que isso vai fazer. Não é mesmo? Só para complementar, gente, de tudo isso que nós falamos, o que nos torna de criança a adultos é a constância. Ser constante em algo, né? Trabalhar um caminho. O caminho não é fácil para ninguém, em nada do que a gente decida fazer, em nenhum processo, em nenhuma mudança, em nenhum... Todo caminho é cheio de desafios, mas a constância é que faz com que você tenha um novo olhar para aquilo que você realiza, né? Eu me mantenho constante naquilo ali, eu vou aprendendo maneiras de fazer aquilo melhor, de fazer diferente. E o que acontece com o ser humano é que ele desiste muito rápido, né? Ele desiste muito fácil. Como ele não quer ter os empecilhos, ele não quer superar os obstáculos. Então, vem um obstáculo aqui, isso não é para mim, né? Então, quando você estabelece o que é para você, você tem em mente que você vai precisar, sim, vencer os desafios, né? Você vai precisar, sim, se dedicar. Você vai precisar, sim, dobrar a atenção naquilo que você está fazendo, mesmo que você não tenha o resultado agora. Mas você vai colher o resultado. Né? Eu falo muito sobre o plantio. O plantio, você joga a semente. O que nós estamos fazendo hoje é isso. É lançar as sementes do conhecimento, de ser dona de si, de ativar o poder que está dentro de você. Essa live é justamente sobre isso. O nosso trabalho fala disso. Então, quando você joga as sementes, você... jogou, mas você não sabe o que vai nascer, né? A quantidade que vai nascer e se vai nascer. Você joga, você planta, você rega, você
vai com arado, você vai até que aquilo ali começa a florescer. Existe um tempo. E se você quiser vencer, viver algo diferente, viver algo seu, não algo que o outro determinou para você, ou ir na atitude, quando somos família, quando a gente começa a viver com outras pessoas, quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente se mistura um pouco, né? A gente pega um pouco do outro e deixa um pouco de nós. Mas Aham. a gente tem que estar íntegro naquilo que a gente faz. Então É. é justamente sobre isso. Se mantenha constante, se mantenha real na sua realidade. A Uhum. constância é que gera o resultado, que te É. leva a chegar a essa produtividade, a construir esse caminho, a se sentir, né? Porque mais importante do que os outros te digam, ou que apontem, essa fulana é produtiva, essa não, ou no seu trabalho, como lá você é rotulada, mais importante de tudo isso é que você se sinta, que você tenha em mente que as suas necessidades estão sendo atendidas. Será que É. você consegue hoje em dia ter essa percepção? Hoje em dia você É. se sente atendida dentro das suas necessidades? Ou está faltando algo? Ou está incompleto? Fica a pergunta aí, meninas. Porque às vezes as pessoas se enganam, né, Bela? Ela, por exemplo, ela tá lá olhando coisas nada a ver, vamos dizer, no computador, aí de repente entra uma pessoa, ela passa para alguma coisa para dizer que ela estava lá trabalhando. Mas no fundo ela está se enganando, ela não está enganando outra pessoa, ela está se enganando. Então, vamos deixar aí de nos enganar com algumas coisas, assumir o que a gente precisa assumir, ter constância realmente, porque quando a gente fala dessa questão do hábito, até se tornar um hábito, até ser automático, é justamente para que você consiga atingir isso, para que seja uma coisa não momentânea, para que seja uma coisa que você consiga carregar mesmo como sua rotina, como seu hábito, né, de vida aí, de escolha que você fez para ter uma vida mais produtiva, que E te coerência, satisfaça. né? Coerência. Se você Isso. está buscando por algo, você vai ter que eliminar coisas que não contribuem para isso. Não É, adianta só querer, gente. Tem que fazer, tem que ser coerência. Vida mão na massa, coerente. né? Mão na Mão na massa. massa. Eu, É eu isso, né, falo, eu gente? mostro algo que eu tenho que viver, real. Essa é a É. maior mensagem que a gente pode deixar aqui, né? A internet é cheia de coisas fakes, né? E então você tem que estar bem atento, você tem que estar concentrado aí em você. É. Eu acho que chegamos ao fim de mais uma live, né? Pra gente não Ai, se gente, é estender tão gostoso, muito. né? É tão gostoso a gente conversar que a gente passa, ixi, uma hora é É, fichinha pra gente. aham. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa que faça sentido, como a gente já disse aqui para vocês, que vocês consigam colocar na vida de vocês, que com certeza vai fazer diferença sim e vai ajudar para que você consiga ter os resultados que você tanto almeja, né? Meninas, É. E, pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante para vocês se conectarem e também interajam com a gente. Coloquem lá para a gente o que vocês querem, que tipo de conteúdos, qual é a sua maior dificuldade nesse momento, para que a gente possa trazer uma live para estar trabalhando ferramentas, dicas, essas questões com você. É um processo estruturado, viu? É muito aham, importante essa interação. isso, Obrigada, agradecer a a todos aqueles que participaram, Ó, Yane, foi né? a Yane, maravilhoso, amiga minha, amamos. um Gente, beijo. Obrigada pela é muito participação. maravilhoso, né? É muito Ter gostoso para a vocês com a gente gente. É receber muito esses prazeroso. feedbacks, saber se a gente está contribuindo de alguma maneira, se vocês têm algo para acrescentar, algo para compartilhar. O nosso intuito aqui não é dizer que nós estamos... O nosso intuito aqui é compartilhar mesmo. Compartilhar um Uhum. pedaço de quem a gente é e, de alguma forma, contribuir com vocês que estão aí do outro lado. Né? Não é dizer que nós já aprendemos a lição, não, nós estamos aprendendo a Não. lição. Nós estamos Aham. num processo, e esse processo não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos evoluindo. Então, a gente só É. quer compartilhar com os aprendizados que a gente É, teve, as dificuldades que nós temos. Então, é uma partilha para trazer um pouco de leveza, porque é o que a Vanessa Uhum. falou, né? A leveza
faz a diferença, porque faz com que a gente enxergue que os desafios estão aí, mas é uma posição que a gente escolhe ter, né? Encarar os desafios com leveza, porque são as escolhas que a gente quis ter, são aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Então, o meu coração está cheio de gratidão por esse momento, agradecer a todos que estão aí do outro lado, lembrando que a nossa live depois vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, assim como as outras que a gente já fez. Se vocês não assistiram, não conseguiram acompanhar, dá uma olhadinha lá. Nós estamos abertas também a sugestões para o nosso próximo papo com elas, né? Isso aí, gente. gente. Um beijo, obrigada por tudo. Até a próxima. Beijo, gente. Então. Gratidão. Tá, excelente dia para todas vocês. Gratidão. Beijo. Obrigada, meninas. Quem escolhe o dia é você. O dia que o dia vai ser lindo é você, não é isso? O dia já tá lindo, maravilhoso. Beijo. Amo vocês. Beijo. Tchau.